Fala galera, vamos iniciar um Revisando a Revisão e a disciplina da semana de Ciências Naturais, sendo o conteúdo Classificação dos Animais. Beleza? Vou abrir minha revisão online aqui então, que a gente faz toda semana já, né? Para acompanhar cada pergunta e comentar sobre cada uma delas. Na primeira pergunta, então, ele fez o seguinte questionamento para a gente. Conforme os embriões se desenvolvem, os animais podem ser divididos em quais grupos? Então, nós temos 3 grupos de classificação para o desenvolvimento dos embriões. Nós temos os ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Qual é a característica de cada um deles? Bem, nos ovíparos, os embriões vão se desenvolver dentro de um ovo, tá? E a fêmea coloca esse ovo. Já nos ovovivíparos, novamente, o desenvolvimento do embrião acontece dentro de um ovo, porém agora esse ovo vai ficar retido dentro do corpo da fêmea, tá? E nos vivíparos, o embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea, tá? Então vamos ver rapidamente aqui um exemplo sobre cada um deles. Na questão dos ovíparos, nós temos como exemplo aqui as tartarugas, né? Onde elas colocam os ovos na areia da praia e lá vão passar o tempo determinado, então, para que possa se desenvolver. Se desenvolver o embrião, então, ele começa, né, o ovo eclode, ou seja, né, o ovo se rompe, e aí surge uma nova tartaruga aí no meio ambiente, tá? Na classificação dos ovovivíparos, né, onde o ovo fica retido dentro do corpo da fêmea, nós temos como, por exemplo, a cobra cascavel. Então, novamente, dentro do ovo existem os nutrientes necessários para que haja o desenvolvimento desse embrião, né? E, posteriormente, então, esse ovo também vai eclodir, vai se romper, e assim, então, nascendo a nova cobra aí no meio ambiente. E na questão dos vivíparos, que a gente comentou em sala de aula, inclusive, nós temos os seres humanos, né? Então, nós somos vivíparos, onde nós nos desenvolvemos dentro do corpo da fêmea, ou seja, da mulher, né? E há uma troca, né? A mulher, então, precisa passar para a criança, no caso aqui para o embrião, os nutrientes necessários para que ele possa, então, se desenvolver, tá? Então, nós temos aí os ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Segunda pergunta. Vamos lá ver o que ela nos questiona. Segunda pergunta fala a seguinte situação. Em relação à alimentação, existem 3 tipos de animais. Nós temos os carnívoros, os herbívoros e os onívoros. Ela pediu que explicasse sobre cada uma dessa classificação. Bem, como nós vimos em sala também, bem tranquilinho, né? Então, carnívoros são aqueles animais que se alimentam exclusivamente de carne, apenas carnes que eles têm na sua alimentação, tá? Os herbívoros são aqueles animais então, que se alimentam somente de vegetais, ou seja, não comem nenhum tipo de carne, apenas vegetais. E os onívoros, então, são os animais que se alimentam tanto de carne, mas também como de um tipo de carne, tá? Então, bem tranquilinho, carnívoro, apenas carne, herbívoro, apenas vegetal, e o onívoro das duas situações, tanto carne quanto vegetais. Terceira questão. Qual a diferença dos elementos abióticos e bióticos? Beleza. Então, vamos relembrar aqui o que a gente viu em sala de aula também. Abióticos são todos os seres não vivos, né? Como, por exemplo, aí, o ar, a água, o solo. São elementos que estão presentes na natureza, né? Mas eles não têm aí eles não têm vida propriamente dito, né? E aí nós temos os seres bióticos. O que seriam os seres bióticos? Seres bióticos, então, já é o diferente, já é o oposto do abióticos. Seres bióticos são todos aqueles seres que possuem vida. Exemplo aí, os animais, os próprios seres humanos, as plantas, as bactérias. Então, tem vida, bióticos. Não tem vida, mas está presente, é o meio ambiente e tudo mais. Classificamos, então, como abióticos, tá? Então, esse azinho aqui na frente vem para dar essa situação de seres que não têm vida, tá? Sem o azinho na frente, somente bióticos, então, todos os seres que têm vida que estão inseridos ao meio ambiente. Quarta questão. Explique a diferença e cite um exemplo de animal invertebrado e vertebrado, tá? Então, vamos pegar vertebrados, que é o que a gente viu primeiro.
Vertebrado é todo aquele ser, todo aquele animal que possui a coluna vertebral. Tem a coluna vertebral, é um animal vertebrado. Simples assim, tá? Vulgarmente conhecida, e também a própria apostila abordou, né, como a espinha, da questão do peixe lá, né? A espinha do peixe, né? Tem toda aquela questão ali do meio ali do peixe, aquela coluna que o peixe tem ali, nada mais é do que a coluna vertebral do peixe, tá? Mas popularmente ficou conhecida também como espinha, tá? Então, vertebrados são todos aqueles animais, aqueles seres que possuem a coluna vertebral. Exemplos aí nós temos os peixes, as aves, os mamíferos. São exemplos, por exemplo, de animais vertebrados. Já os invertebrados, então, é o oposto, né? Os animais invertebrados, eles não possuem a coluna vertebral, tá? Exemplo disso, nós temos as minhocas, o mosquito, o caracol, né? Se você pegar, por exemplo, a minhoca, você vai ver realmente que ela não possui nenhum tipo de osso. Ela entra numa outra classificação aqui, né? Mas não vamos nos estender, que não é o momento para agora. Vai ficar provavelmente para o próximo vídeo aqui. Mas a minhoca, ela é toda cheia, feita de anéis ali, que é onde vai dar essa sustentação para ela. Mas coluna vertebral propriamente dita ela não tem. Então, ela se encaixa na questão de invertebrados. Então, relembrando aqui, vertebrados são aqueles animais que possuem a coluna vertebral e invertebrados, então, o oposto. Aqueles animais, aqueles seres que não possuem essa coluna. Beleza? Que coluna? Relembrando, coluna vertebral. E para fechar nossa revisão, então, a questão de número 5 solicitou que a gente relacionasse a primeira coluna de acordo com a segunda, né? Então, ele aqui nos deu algumas características e na primeira coluna ele nos deu as classificações dos animais referente à alimentação deles. Então, ele trouxe lá para a gente. Na primeira coluna, os animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Então, relembrando a classificação de cada um deles. Os animais carnívoros são os animais que se alimentam exclusivamente de carne. Exemplo, leão, estrela do mar e o jacaré, tá? Esses foram alguns dos exemplos aqui que a nossa revisão, inclusive o nosso material didático, trouxe como exemplo de animais carnívoros. Animais herbívoros são os animais que se alimentam exclusivamente de vegetais. Exemplo, gazela, o urso panda e a girafa. E para finalizar, então, a última classificação, onívoros, que são os animais que se alimentam tanto de vegetais ou também de carne. Então, ele se alimenta das duas situações. Exemplo, porco, a galinha e nós mesmos, né? Os próprios seres humanos, então, se enquadram aqui na classificação de onívoros, tá? Galera, espero que essa revisão tenha ajudado vocês, né, a esclarecer mais alguma dúvida que vocês possam ter aí. Espero que realmente esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma maneira para os seus estudos, beleza? Não esquece de dar aquele likezinho aí para curtir o vídeo aqui do Prof, né? E na semana que vem, então, teremos mais, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!